Meus amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Olha, eu quero ler um tema hoje, falar a respeito de algo muito importante na Bíblia. E quero que vocês me acompanhem aqui. Eu quero ler São João 5, 25, que diz assim: em verdade vos digo, que vem a hora agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouviram viverão. Hoje eu quero falar de um tema, meus amigos. O que aconteceu no decorrer das eras da igreja? O que significa o ministério Filho do Homem, Filho de Deus e Filho de Davi? Nesta mensagem aqui, o profeta, hoje se cumpriu essa escritura, parágrafo 45. Olha o que Membrana diz aqui nesta mensagem. Ele fala assim: veja, ele veio em 3 nomes. Ele veio como Filho do Homem, que é um profeta, e foi isso que ele fez. Ele provou o seu ministério sendo profeta. Todos sabemos disso. Cada um de nós sabe disso. Ele nunca disse que ele era filho de Deus. Ele disse que era filho do homem. Agora, hoje, ele é o Filho de Deus. Que ele regressou, agora ele está na forma do Espírito Santo. A pessoa que não se vê. Contudo, Deus, Filho de Deus. E no milênio ele se assenta no trono de seu pai. O que ele será filho de Davi. Ele primeiro se revelou como filho do homem, um profeta. E esta era através da era da igreja, filho do homem, filho de Deus, tá vendo? Ou filho de Deus. Em outra, filho de Davi, em 3 filhos. Agora, meus amigos, eu vou explicar isso aqui para que vocês possam entender. Jesus Cristo, ele veio como filho do homem, porque o filho do homem é profeta. Jesus Cristo veio para colocar suas palavras dentro da Bíblia. Um profeta serve para isso. Para você ver que João, o apóstolo João, ele era profeta porque ele escreveu o livro de Apocalipse. E hoje o livro de Apocalipse se encontra dentro da Bíblia. Aí veio Paulo. Paulo ele era apóstolo e profeta, porque as cartas de Paulo foram escritas dentro da Bíblia. Então um profeta vem para escrever a palavra. Mas o que aconteceu no decorrer das eras? Veio 7 mensageiros com 7 porções do Espírito Santo, mas o último mensageiro seria profeta. Mas Paulo ele era profeta, apóstolo e profeta, mas Martim, Irineu, Lutero, Wesley, eles eram mensageiros porque eles estavam no ministério Filho de Deus. O ministério profético é Deus escrevendo sua palavra no meio do povo. E o ministério Filho de Deus é Deus ungindo o mensageiro e o povo. Espero que vocês tenham entendido. Deus ungindo o mensageiro e o povo. Mas quando chegou no último mensageiro, que é o profeta Membrana, Deus voltou a escrever sua palavra. As mensagens de William Branham, de 63 a 65, foi Deus colocando um complemento na Bíblia. Porque para nós pensávamos que o livro de Apocalipse era o último livro da Bíblia. Mas o último livro da Bíblia é as cartas de William Branham, as mensagens de William Branham, o que ele pregou de 63 a 65. Porque foi a abertura da palavra. Deus usou um profeta chamado William Marion Branham para escrever o final. Porque só um profeta poderia escrever, dar continuidade à Bíblia. E foi isso que o William Branham veio. Se as pessoas não entendem, eu conheci um rapaz que ele bateu nessa mensagem. Quando foi esses dias, ele disse que o profeta foi um simples pregador. Ele nunca entendeu o que o profeta era. O profeta era Jesus Cristo ali, dando sequência à Bíblia, como filho do homem, um profeta. Mas os outros mensageiros nas eras, eles exerceram o ministério Filho de Deus. O ministério Filho de Deus, Deus ungiu o mensageiro e o povo.
O profeta diz aqui que é o ministério do Espírito Santo, é a pessoa que não se vê, mas estava ali, as pessoas crendo na mensagem do mensageiro e o povo ungido. Muitas desses cristãos morreram queimados, morreram comidos por leões, porque eles estavam ungidos, tanto eles, o mensageiro, quanto eles. Deus deu a eles o poder de morrer. Eles morriam glorificando a Deus, porque eles estavam ungidos. Esse é o ministério Filho de Deus. Vocês estão entendendo o que quero dizer então? O ministério Filho do Homem é Deus escrevendo sua Bíblia. Vocês podem ver que todos os profetas na Bíblia dão sequência à Bíblia. Aí veio Paulo com o Evangelho, escrevendo a Bíblia, e no final Deus usou William Branham para terminar de escrever a Bíblia. É por isso que o tempo não será mais, porque não existirá mais uma outra Bíblia. Então, as mensagens do irmão Branham de 63 a 65, se vocês ouvirem essa mensagem é Deus dando continuidade à Bíblia. Aí o profeta irmão Branham, que escreveu essas mensagens, que saiu dele, aí as pessoas, em vez de entender o que o profeta, o irmão Branham, estava dizendo em suas mensagens, leva tudo para o irmão Branham, que hoje o irmão Branham não está nem mais entre nós. O que nós temos é as profecias de William Branham, aquilo que ele disse que aconteceria. E eu quero mostrar uma coisa aqui, para que vocês possam entender. Esta mensagem aqui, ó, o tempo da unidade, o sinal. Ele diz assim: a igreja, a noiva, ela é a palavra, se tornarão um. Tá vendo? A igreja noiva e a palavra se tornarão um. Tá vendo só? Até que a própria palavra, ela mesma, faça as obras do noivo. Amém? Você vê isso? Uma unidade, nada mais, une-se a uma igreja, nada mais do que isso. Vocês estão vendo? Nada mais do que isso, mas solte-se de tudo que se amarra. Jesus Cristo vem. O tempo da unidade de Deus, a unidade da sua noiva, trazendo de volta exatamente a unidade da palavra por sua promessa. O irmão Branham está dizendo aqui que quando chegar no final, essa noiva será a palavra. Ela vai fazer as mesmas obras que Cristo fez. Não poderia ser no dia do irmão Branham, porque o irmão Branham ali era um mensageiro que estava escrevendo a Bíblia. Ele não estava ali ungindo o povo. Ele não estava ali ungindo o povo. Mas existirá um ministério que vai ungir o povo, o mensageiro e o povo. Note bem o que está escrito aqui, para que vocês possam entender. O arrebatamento não acontecerá no ministério Filho do Homem. Não é no ministério Filho do Homem. É por isso que o irmão Branham não levou ninguém no arrebatamento. O arrebatamento se dará no ministério Filho de Deus. É um homem e um povo ungido. Aí o profeta fala assim, que é o Senhor Jesus e a Senhora Jesus na terra. Vocês estão entendendo o que quero dizer? Olha o que está escrito aqui. Em verdade, em verdade, vos digo, que vem a hora agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e o que ouvires e verão. Vocês estão vendo que existirá um ministério Filho de Deus, que é um homem ungido e um povo ungido. Olha o que o irmão Branham está dizendo nessa mensagem aqui, ó. Ouvi, mas agora vejo. Ela foi pregada em 27 de novembro de 1975. Agora Jesus prometeu aqui, que nos últimos dias, que o Filho do Homem se revelaria novamente para aquele mesmo tipo de grupo, a semente real de Abraão. Esse Filho do Homem que é irmão Branham, a semente real de Abraão. Então, aqueles que conheceram a mensagem do irmão Branham são a semente real de Abraão. Pouco antes do fogo cair, recorde,
A igreja nunca recebeu mais testemunho. Abraão e os outros não receberam, mas o filho prometido, que eles estavam esperando, foi trazido imediatamente após aquilo, após que o Filho do Homem se manifestou, o Filho prometido. E a igreja está esperando pelo Filho prometido. Vocês estão vendo que o ministério, o arrebatamento se dará no ministério Filho de Deus? Ele diz assim: a igreja está esperando pelo Filho prometido, e ele virá bem após os dias desse ministério. Qual ministério? Após os dias do ministério de irmão Branham. E ele será revelado do céu. Vocês estão vendo? Agora nós vemos isto claro demais. Isto tem que ser, agora a única coisa que tem que ser é algo que impulsa entre os homens. Deus indica, ele diz, que ele mostra que aquela coisa para acontecer, o que você vê, aquela coisa para acontecer. Vocês estão vendo que existe um ministério que se chama Filho Prometido. Isso aqui é só uma mensagem, tem várias mensagens do irmão Branham falando sobre esse filho prometido. Que esse filho prometido é o tipo de Isaac. Isaac, olha meus amigos, vocês têm que ir no tipo. O irmão Branham era o tipo de Abraão. A noiva do tempo do irmão Branham, a noiva era o tipo de Sara. Mas o profeta deixou a igreja, a noiva grávida desse filho prometido. E a noiva nem sabe que está, a esposa nem sabe que está grávida desse filho. A incredulidade desse povo é a mesma incredulidade de Sara. Mas vai virar o Isaac para casar-se com a Rebeca. A noiva que vai subir no arrebatamento é o tipo de Rebeca. Mas eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou dizendo. O ministério Filho do Homem é o ministério profético, é Deus escrevendo sua palavra. É por isso que a terceira etapa é a abertura da palavra. Quer dizer que Deus, através do irmão Branham, ele abriu mais uma vez uma parte da Bíblia. Agora, quando chega o ministério Filho de Deus, não. O ministério Filho de Deus é Deus ungindo um homem e o povo junto. Deus uniu Martim Lutero com aquela mensagem de justificação pela fé, e o povo que estava junto com ele ali. Teve pessoas que morreram crendo nessa mensagem, deram suas vidas. É por isso que na mensagem do irmão Branham não há perseguição. Não há perseguição, vocês creem nessa mensagem de uma maneira tão simples. E não há perseguição, não tem ninguém perseguindo vocês por crer na mensagem do irmão Branham. Porque a mensagem do irmão Branham é a mensagem do Filho do Homem. Mas quando vier mesmo a mensagem do Filho de Deus, sempre a mensagem do Filho de Deus, o povo é perseguido. Quando essa noiva receber essa mensagem, Filho de Deus, sobre ela, esse homem ungido e o povo, o profeta fala que a noiva terá uma perseguição. Não será muito não, mas vai começar a ser perseguida até que ela souba. Porque agora as virgens nestas é que vão passar pela essa amargura. Mas eu prego essas mensagens, as pessoas ouvem essas mensagens. Isso aqui é Bíblia, isso aqui é a palavra de Deus. Eu não estou inventando nada, não estou interpretando nada. É do jeito que está escrito. Se vocês quiserem analisar o profeta falar a respeito desse ministério Filho de Deus, desse Filho prometido, lê as mensagens do irmão Branham. Note o que ele está dizendo a respeito disso, porque o arrebatamento se dará na voz do Filho de Deus. E o filho de Davi, o profeta irmão Branham fala que é Jesus Cristo sentado no trono. Aquela mulher chegou para Jesus Cristo e falou assim: Jesus Cristo, filho de Davi. Jesus Cristo não atendeu ela, porque ele não estava no ministério Filho de Davi, ele não estava sentado no trono, no milênio. Ele era filho do homem. Vocês estão entendendo que existe 3 ministérios: Filho do homem, profeta; Filho de Deus, o Espírito Santo ungindo o mensageiro e as pessoas; e o Filho de Davi, que é Jesus Cristo sentado no trono, no milênio. Espero que você esteja entendendo o que eu estou dizendo. Não é difícil de entender não, é tão simples. Eu estou aqui na minha simplicidade trazendo essa mensagem para vocês. Existem muitos pastores por aí pregando outras coisas,
E eu falo dessa simplicidade do qual Deus tem me mostrado. E que Deus possa abençoar todos vocês. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Que só Deus pode abrir sua palavra no coração de vocês. Eu estou mostrando aqui com uma tamanha simplicidade. Eu estou abrindo a Bíblia. Na mensagem, o arrebatamento, o profeta fala que quando ouvir a voz do Filho de Deus, ele fala um pouco sobre isso. Então, meus amigos, espero que vocês estejam entendendo o que eu estou dizendo. E vocês que estão me ouvindo, estão entendendo o que eu estou dizendo? Que existe esses três ministérios: Filho do homem, profeta. Deus sempre usa um profeta para escrever sua palavra. Filho de Deus, o Espírito Santo no mensageiro, ungindo o mensageiro e o povo. É por isso que as pessoas não entendiam, porque as pessoas morriam glorificando a Deus. Os leões rasgando eles, queimados em poste de fogo, morriam glorificando a Deus, porque eles estavam sendo ungidos para suportar aquela perseguição ali. Era Deus ungindo o mensageiro e o povo. Então, meus amigos, e a noiva receberá esse filho prometido. O profeta fala aqui, para encerrar, ele fala assim: Abraão e os outros não receberam. O filho prometido que ele estava esperando foi trazido imediatamente após aquilo. A igreja está esperando pelo filho prometido. E ele virá bem após os dias desse ministério, o ministério dele. E ele será revelado do céu. Olha, meus amigos, Deus chegou para a irmã Brana e disse para a irmã Brana que ia dar um José a ele, um filho a ele, José. As pessoas dos Estados Unidos estavam pensando que era irmão Zé Brana, não. O filho que Deus deu, profeta, é este filho que eu estou falando aqui, ó. É o filho prometido. Vocês estão vendo? Por que um José? Porque o filho prometido é o tipo de José. José pegou a sua esposa e colocou no palácio e foi tratar com seus irmãos judeus. Então é esse filho prometido aqui que vai levar a noiva no arrebatamento. Vocês estão entendendo? E vai voltar e tratar com seus irmãos judeus. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo mesmo, agora em um homem. Assim como foi Paulo, Irineu, Martinho, Lutero, Colombo, Wesley, foi um homem. Mas Deus escreveu sua palavra a respeito disso, nas mensagens de William Branham. O profeta William Branham, nas suas mensagens, sempre fala desse outro profeta. O profeta William Branham escrevendo a Bíblia para dar continuidade ao livro da Bíblia, e as pessoas pegando o que William Branham estava dizendo que o profeta estava falando dele mesmo. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado. Que a graça de Deus esteja sobre vocês. Que só Deus pode vindicar a sua palavra nos nossos corações, no coração de todos vocês. Lá tá brugando. Aí, cadê? Tá gravando? Não, porque o celular mesmo aí, fecha a app.